Boa noite, meninas. Que Jesus abençoe todas nós em Cristo Jesus. E agora vamos continuar e começar o livro 2 do curso de discipulado sobre a nova vida. Jesus faz uma diferença tremenda na nossa vida. Qual foi a diferença que Jesus já fez na sua vida? O que foi que mudou? Tudo, mais ou menos, ou não mudou nada? Ah, se não mudou nada, que tristeza, hein? Quer dizer que você ainda não conheceu Jesus Cristo de verdade, de fato. Então, hoje nós vamos trabalhar, começar trabalhando o capítulo 1, sobre a nova vida. E antes da gente começar a trabalhar o capítulo 1, nós vamos ver o que a gente pode fazer lendo esse livro para a gente poder aprender melhor sobre as coisas de Deus, né? Aí ele diz assim, o livro: você sabia que você sempre tem um instrutor pessoal enquanto você estuda a Bíblia? Sim ou não? Você sabe que você tem um ajudante? Ajudante não, um instrutor, um professor, um mestre. Quem será que é esse mestre? Ele, eu vou contar para vocês, é o próprio Deus, o autor da Bíblia e o Espírito Santo, né? Que nos diz aqui no livro, nesse livreto. Ele orienta você a entender como ele quer que a gente entenda a palavra de Deus e não como a gente quer entender. Por isso é muito importante a gente sempre orar antes de começar a ler a palavra de Deus, na hora que a gente acorda, antes de tudo em nossa vida, para pedir para Deus, para que Ele nos oriente a entendermos e sermos e agirmos como Ele quer, e não como nós desejamos, tá? Por isso, em Salmos 119, versículo 18, diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Os temas que você vai estudar nesse livro são nova vida, o senhorio de Cristo, a vida devocional e testemunhando para Cristo. Você já tem uma nova vida? O senhorio de Cristo, você sabe o que é? Você é serva do Senhor Jesus Cristo ou não? Você que manda nele. Como se alguém pudesse mandar em Deus, né? Ninguém pode mandar em Deus. E a sua vida devocional? Você tem diariamente um dia a dia para Deus somente? Em oração, em leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Você vive uma vida piedosa? Você vai à igreja todos os domingos, participa da igreja, procura fazer o seu melhor para todos? Para todos no sentido de levar o Evangelho e levar as bênçãos do Senhor às pessoas que estão em trevas? Você testemunha para Cristo? Como é testemunhar para Cristo? Você sabe? Então, depois que você ouvir as perguntas, faça suas anotações no seu caderninho e reflita bastante, ore para que você compreenda tudo que este módulo está querendo nos ensinar sobre o que é ter uma nova vida em Cristo. E a gente pode também, depois, quando terminar todos os livros, fazer uma revisão resumida de cada um e o que cada um aprendeu. Então, vamos começar com a nova vida, né? Jesus, nas Escrituras, nos ensina que Ele é o único que pode fazer uma diferença tremenda na nossa vida. Por que Jesus é o único que pode mudar e fazer uma diferença total na nossa vida? Você sabe a resposta? Como era a sua velha vida?
Ou você ainda vive na velha vida? Satanás é chamado Deus desse século em 2 Coríntios 4,4. De acordo com 2 Coríntios 4,4, o que Satanás faz na mente dos descrentes e por quê? Você sabe responder? A Bíblia nos diz que em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, qual é o Deus desse século? É o Deus verdadeiro? Não, é o falso, é o demônio, o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que foi que o diabo fez com a humanidade aqui, neste mundo? O que foi que ele fez? Você pode responder essa questão? Continuando, então, eu vou falar, vou dar 3 sequências de palavras. Você vai me dizer qual dessas 3 sequências descreve melhor as pessoas que não conhecem a Cristo. Antes, ler o que Efésios 4,18 nos diz. 4,18 nos diz que, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Quem é que é obscurecido de entendimento e alheio à vida de Deus? Quem? Pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Se nós ainda não conhecemos o Senhor, nós vamos viver assim mesmo, obscurecidos no entendimento e alheios às coisas de Deus. Por quê? Por causa da nossa ignorância em que nós vivemos e pela dureza do nosso coração. Só Jesus pode nos dar um coração maleável às coisas do Senhor. Peçamos então ao Senhor que Deus abençoe todas as mulheres deste grupo, para que Deus quebre nosso coração duro de pedra, endurecido pela cegueira desse mundo, e nos faça termos um coração de acordo com a vontade dele, que a gente possa realmente ver e entender a sua palavra em nome de Jesus. Então eu vou dar agora a primeira sequência de frase, tá? De palavras, depois a segunda, depois a terceira. A primeira diz assim: corações endurecidos, ignorância, entendimento obscurecido e separação de Deus. É isso que os incrédulos vivem, os que não conhecem a Deus. Eles têm coração endurecido, eles são ignorantes por não conhecer as coisas de Deus. O entendimento deles é obscurecido e separado de Deus. O que você acha? A segunda frase nos diz o seguinte, a sequência de frases. Eles têm erro sincero? Eles erram porque são verdadeiros? Eles têm confusão? Eles têm ira com Deus? Né? Isso aí tá meio estranho, porque eles não têm erros sinceros. Né? Confusão sempre, sim, vivem em confusão. Não sabe quem é Deus, não sabe o que é a palavra de Deus. Ira com Deus. Eles têm ira com Deus? Estão sobre a graça ou sobre a ira? Estariam sobre a graça se estivesse agradando ao Senhor Jesus. Quando nós não agradamos a Cristo, nós estamos sobre a ira de Deus. Porque Deus é santo e nós temos que ser santo. E isso só pode ocorrer quando nós somos libertos e salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, essa sequência de palavras aí não condiz com os crentes, é certa confusão, os descrentes. Última sequência de palavras. Eles têm alegria de vida, dificuldades inesperadas, amargura para com Deus. A alegria de vida é aparente, né? Eles estão na rua, estão felizes. Voltam para casa, a tristeza lá só eles sabem o que suportam, né? Dificuldades inesperadas, todos nós temos, até os incrédulos e os que não são incrédulos. Às vezes os cristãos têm muito mais dificuldades do que os que não são cristãos. Mas isso é para que brilhe a glória de Deus, porque Deus é que é por nós, tá? Para que a gente não confie na força dos nossos braços.
E amargura para com Deus eles têm? Parece que às vezes tem, né? Eles só querem receber bênção, ser abençoado, mas não querem servir a Deus. Não querem agradar ao Senhor Jesus. Então, agora nós vamos para outra pergunta, da página 8. Em Efésios 2:1, em que condições Paulo afirma que andávamos? A gente vai lá em Efésios 2:1 saber em que condições nós andávamos. E vamos ler então. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que Jesus nos encontrou? Sem pecado, perfeitos ou não? Se a Bíblia diz que todos pecaram, todos são errantes, todos se desviaram, né? Então, olha de onde ele nos encontrou, de onde ele nos tirou. Continuando nossos estudos, vamos responder agora em Efésios 2, 4, 5, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos ver como Efésios descreve Deus. Quem é Deus em Efésios? Vamos lá ver? Depois disso, a gente vai responder também por que Deus é assim. O que ele fez por nós? Por que ele é assim como Efésios diz? Em Efésios, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a pergunta, você já sabe responder? Como esse livro, esse versículo descreve Cristo? Deus, Pai, rico em misericórdia, por causa de quê? Porque Ele tem muito amor por nós, e mesmo a gente errantes e pecadores, Ele nos amou e deu Jesus Cristo para nos salvar gratuitamente. Não tem nada que você faça ou possa fazer para Jesus salvar você, porque Ele te amou antes que você pudesse retribuir. E isso que você tem que entender. Ele amou você antes que você pudesse retribuir, mesmo com bons pensamentos, porque ninguém tem bons pensamentos, só Deus. Então, vamos refletir sobre isso. Tá bom? A velha criatura e o que Deus fez por nós. E aí a gente vai pro próximo, a nova criação, tá? O que Deus fez por nós com aquela velha criatura? Então, Romanos 8,16 pergunta assim, na página 8. Por que podemos saber que somos filhos de Deus? A gente vai ler lá. Você sabe por que nós sabemos que somos filhos de Deus? Então, vai lá na sua Bíblia, Romanos 8,16, e vamos ler? Depois eu vou perguntar para vocês o seguinte, eu quero perguntar agora para vocês responderem já. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, como é descrita a pessoa que está em Cristo Jesus? O que vocês acham que é uma pessoa que vive com Cristo? É aquela que fala, é aquela que aparenta bondade? É o que a gente acha? Ou é o que a Bíblia diz que é? Vamos lá ver? Então eu vou dar um tempinho, vocês vão lá fazer a anotação no caderno, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Vocês vão me responder como é descrito a pessoa que realmente está com Cristo. Também em Gálatas 3,26, o que permite que sejamos filhos de Deus? Vai lá ler e vai me responder. O que é que permite que a gente seja filho de Deus? A gente vai já responder essa questão. Você é um filho de Deus? E para encerrar essa parte de nova criatura, a gente já falou da velha criatura, né? E quando Deus faz você uma nova criatura. Lá em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 a 7, a gente pode ver, ele lá nos conta porque Deus enviou o seu Filho
para nos redimir. Depois, nós vamos analisar as declarações abaixo, que eu vou falar para vocês, e vamos discutir para ver qual é que apresenta a compreensão mais correta de nossa relação com Deus, de acordo com a passagem de Gálatas, tá certo? Então eu vou dizer para vocês, são 3 afirmações, vocês vão dizer qual é a mais correta. Nós somos filhos de Deus, mas só em sentido muito limitado. Isso é verdadeiro ou é falso? Nós somos filhos de Deus, mas só um pouquinho. Outra, será que essa outra aqui está correta? Nós somos filhos de Deus com amplos direitos, como seus herdeiros. Será que essa aqui é a verdadeira? Ou é a outra? Nós somos mais como escravos de Deus do que seus filhos. Então fica para vocês pensarem e depois a gente vai ver qual é a resposta correta.